A graça e a paz de nosso Senhor Jesus. Estamos de volta com o alimento espiritual de hoje, que se encontra aqui em Romanos 1,16. Vamos prestar bem atenção lá. Dizia assim, diz assim a palavra de Deus, porque o apóstolo Paulo falava: não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Veja bem, amados, ele está dizendo que ele não se envergonhava do Evangelho, que é a palavra de Deus, que é o poder de Deus. E quando nós acreditamos na palavra, colocamos ela em prática, é o poder de Deus em ação na nossa vida, na nossa família, na nossa empresa, seja o lado que você precisar. Se você crê e você colocá-la em prática, é o poder de Deus em ação, vai funcionar. E aí ele diz, então eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Veja bem, é a salvação de todo aquele que crê. É a salvação da nossa família, é a salvação do casamento, é a salvação da tua empresa, é a salvação eterna, é a salvação em qualquer área da tua vida. É você colocar o poder de Deus em ação, porque é a salvação, é o poder de Deus que está em prática na nossa vida. E veja bem como é importante nós pregarmos o Evangelho, pois Jesus, depois de ter ressuscitado, quando apareceu aos seus discípulos, ele falou para os seus discípulos que eles eram duros de coração, que eles eram incrédulos. Ele fala no versículo Marcos 16, versículo 14, ele falou, vocês são incrédulos, vocês têm um coração duro, e muitas das vezes, meus amados, nós não temos solução para os nossos problemas, porque nós somos incrédulos, nós temos um coração duro, mas depois Jesus falou para eles, olha, ide pregai o evangelho a toda criatura. Em Marcos ele diz assim, daí ele vai falando, a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. O que é que nos condena, meus amados? Na nossa vida, no nosso dia a dia, a falta de acreditar. Ele diz, quem não crê no evangelho dele será condenado. Quem endureceu o seu coração para ouvir a palavra dele será condenado. E é isso que ele diz. E aí ele continua dizendo, e estes sinais, seguirão os que crerem. Veja bem, os sinais de Jesus vão seguir aqueles que acreditarem. E quais são os sinais de Jesus? Jesus, ele fez tudo por nós aqui na terra e continua fazendo. Ele ressuscitou os mortos, ele curou os aleijados, ele fez os cegos enxergar, o surdo ouvir, o mudo falar, o paralítico se levantar, o morto ressuscitar. E tudo isso Jesus continua nos fazendo ainda hoje, mas por que não acontece? Porque nós endurecemos o coração e não acreditamos na palavra dele, no poder dele. Nós não acreditamos no que o Paulo falou aqui, que o Evangelho de Cristo é o poder de Deus e a salvação de todo aquele que crê. A salvação, meus amados, de todo aquele que crê, é o poder de Cristo. Por quê? Ele também prometeu, em Mateus 10, 7, versículo 7, ele diz assim, indo, ele mandou os seus discípulos pregar. E, ele botou uma vírgula, indo, pregai, dizendo, é chegado o reino dos céus. Veja bem, é como se ele dissesse, olha, pastora, vai pregar e diz às pessoas que vão te ouvir que está aí o reino dos céus, que é a minha palavra, que é eu falando diretamente com eles. Isso é que Jesus está dizendo. Daí no versículo 8 de Marcos 16, 20, versículo 8, ele diz assim, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes e de graça dais. Veja bem, Jesus prometeu isso.
e Ele vai fazer. O problema não acontece porque nós não acreditamos e não fizemos o que Ele mandou. Porque as pessoas, elas querem receber, mas elas vão lá e pagam a bênção. Jesus está dizendo aqui, ó, de graça recebestes e de graça dais. Portanto, meus irmãos e amigos que estão me ouvindo, eu digo a vocês, quando vocês tiverem que pagar para receber uma bênção, caiam fora, não é de Deus. E não é o homem que vai fazer milagre na vida de ninguém, é apenas o nosso Pai, que tem o poder, e o nosso Senhor Jesus que prometeu. Ele disse mais uma vez aqui em João, versículo 12, 14, ele diz assim, ó, na verdade vos digo que aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço. E então você vê, se você quer que os sinais de Jesus, ele siga você e resolva e salva o teu problema, salva a tua vida, salva a tua família, crê na palavra de Deus, coloque ela em prática, é o poder de Deus em ação, é o evangelho do Senhor Jesus. Não é a palavra do homem, é a palavra de Deus, é a palavra que é Jesus falando conosco. É esse que é a salvação dos nossos problemas, é esse que é a salvação da nossa salvação da vida, para nós conseguirmos ter a vida eterna. E aí ele diz aqui em João 8,36, para nós encerrarmos, ele diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você quer ser livre? Você quer ser salvo? Você quer se livrar de todos os seus problemas? Comece a ler a palavra de Deus, acreditar nela, colocá-la em prática e parar de acreditar no que o homem diz. O homem, quando ele fala por ele, não tem poder nenhum, a não ser que ele esteja pregando o evangelho e ensinando você. Ó, não é cobrado, é de graça. Jesus falou de graça, preste atenção, anote esse versículo, ele fala em Mateus 10, versículo 8, quando ele manda os discípulos, ele diz, ó, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos. Quem tem coragem de chegar para o morto e dizer, ressuscita em nome de Jesus? Ninguém tem coragem, por isso não acontece. Expulsai os demônios. Jesus mandou, expulse esse demônio que está atrapalhando a tua vida, atrapalhando a tua família, atrapalhando os teus negócios. Expulsa ele em nome de Jesus, manda que saia da tua vida. Mas quando você vai ter esse poder? Quando você acreditar na palavra de Deus, quando você acreditar no nome de Jesus, quando você colocá-lo em prática. E daí ele diz, de graça recebestes e de graça dais. Tem muita gente querendo pagar a bênção, é mais fácil pagar do que acreditar. Então é difícil você ser abençoado sem Jesus, sem Deus. Não vai ter salvação, não vai ter bênção. Precisa Deus abençoar. O homem precisa de Deus para que ele possa pregar o evangelho. Sem o evangelho pregado, sem a unção e o poder de Deus, o poder do Espírito Santo, não é nada. Então, agora você vê, e a promessa de Deus em João 8,36, e vamos encerrar, porque a gente não pode ficar muito tempo aqui, ele diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É o Filho, é Jesus Cristo que vai nos libertar, é a palavra que vai nos libertar, para que nós sejamos livres. Vamos orar em nome de Jesus rapidinho. Pai Santo, eu não sei do que os teus servos e os teus filhos que estão me ouvindo necessitam, mas o Senhor sabe, meu Deus, e o Senhor prometeu, meu Pai, na tua santa palavra, que o Senhor suprirá todas as nossas necessidades em glória em Cristo Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quebro o poder do mal na vida de todas essas pessoas e toda a incredulidade, toda a dureza de coração seja quebrado nesse momento, em nome do Senhor Jesus. E eu te agradeço, meu Pai. Obrigado, Senhor, e amém. Fique com Deus até a próxima, em nome de Jesus.